Como eu falei lá na semana passada, o ideal seria que vocês estudassem os conteúdos da unidade 2 e a gente usasse essa aula de hoje para eventuais dúvidas que vocês tiverem. Então, eu vou deixar uns primeiros minutinhos, né, para ver se por acaso vocês têm alguma dúvida que vocês queiram colocar no chat aí, tá? Então, eu vou dar 1 ou 2 minutinhos para vocês procurarem. Aí, se nesse 1 ou 2 minutinhos vocês não colocarem dúvida nenhuma, eu vou sair falando a respeito do conteúdo da unidade 2, né? Mesmo sem dúvida nenhuma. Tá meio parada, né, essa disciplina, o pessoal não está comparecendo, né, tá triste. Por um lado é triste, porque tem pouca participação, por outro lado é bom, porque dá menos trabalho para o professor. Brincadeira, brincadeira. Bom, aí, enquanto vocês vão dando uma olhada aí, né, se vocês têm alguma dúvida, essa unidade 2 aí, deixa eu voltar aqui na página, essa unidade 2 aí a gente vai falar basicamente sobre o método da bissecção, o método de Newton, uma ou duas variáveis. No material lá do fascículo só tem para uma variável, tá? Aí para duas variáveis vocês vão ter que pesquisar por fora ou ver no livro, né? Pode ser, por exemplo, aquele livro Cálculo Numérico da Neide Bertoldi. Tem uma questão, se eu não me engano, na atividade 2 que fala sobre o método de Newton de várias variáveis, mas é mais uma questão conceitual, sabe? Bom, então tem bissecção, Newton, uma e duas variáveis. Deixa eu só escrever com uma letra um pouco possível. Uma ou duas variáveis. E também o método das secantes. Método das secantes. É basicamente esse aqui o conteúdo da unidade 2, beleza, pessoal? Eu vou dar ainda mais um tempinho aí para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês terem tempo de escrever aí no chat, procurar as anotações de vocês, né? Que eu tenho certeza absoluta que todos vocês aí estudaram bastante a semana inteira para chegar aqui com todas as suas dúvidas aí já, né? E assim, se por acaso alguém quiser me dizer também, né? Queria saber qual foi a dificuldade de vocês no semestre anterior em relação a essa disciplina, para quem chegou a fazer essa disciplina no semestre anterior. Se vocês quiserem compartilhar comigo aí também, estamos à disposição. Se não quiser também, se quiser continuar todo mundo em silêncio, beleza, né? Fazer o quê, né? Nem tudo é só alegria, né? Tá, então, acho que ninguém vai perguntar nada. Então, vou simplesmente falar sobre esses tópicos, né, dar uma pincelada, aí vocês podem complementar depois com os estudos de vocês aí. E não se esqueçam, pessoal, de até às 20 horas, se não me engano, a partir das 19h30 até às 20 horas, um negócio assim, de marcar a presença lá no site, lá, né? Quem quiser confirmar, pode até ver se já dá para marcar a presença agora. De repente já até dá, né? Bom, então primeiro vamos falar sobre esse método da bissecção aqui. Aí esse método da bissecção aqui, ele é muito parecido com uma brincadeira que tinha antigamente nos programas de televisão, né? Mas que brincadeira, professor? A brincadeira é assim, ó. Vamos supor, tinha um pote de vidro aqui, né? Uma tampa aqui de rolha, né? Por exemplo, né? Aí tinha um pote de vidro com uma tampa. Aí aqui dentro desse pote tinha um monte de agulha aqui dentro, um monte de agulha. Olha, agulha, 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 agulha. Cheio de agulha aqui dentro desse pote, né? Aí o telespectador tinha que ligar para o programa de televisão e tentar adivinhar quantas agulhas tinham lá dentro daquele pote.
E aí o telespectador que acertasse a quantidade de agulhas ganhava um prêmio de, sei lá, vamos supor, de 5 mil reais. Olha que maravilha, né? Só que tinha um monte de agulha no pote e cada telespectador podia dar um chute apenas. Aí primeiro o telespectador vai lá e fala que tem 1.000 agulhas. Vamos supor que o primeiro chute foi de 1.000 agulhas. Aí o apresentador do programa fala assim, mas aí você errou, porque tem menos. Aí o próximo cara chuta um valor menor do que 1.000. Ele pode chutar qualquer valor menor do que 1.000, mas vamos supor que ele chutou exatamente a metade. Ele chutou 500. 500. Aí o apresentador fala assim, não, tem mais. Então tem o quê? Vocês entenderam qual que é a ideia, né? 750. Por que o próximo chuta 750? Porque é o valor que está exatamente no meio, entre 500 e 1.000, né? Aí a ideia fazendo isso, olha, eu sei que o número de agulhas está aqui dentro de um intervalo de 500 agulhas no total. Agora, vamos supor, tem 150. Não, você errou de novo. Tem menos de 750. Então, eu já sei que está aqui, olha, nesse intervalozinho de 250. Qual que é o próximo chute? É a média entre 500 e 750, né? Qual que é a média entre 500 e 750? É 750 mais 500 dividido por 2, né? Isso aqui vai ser 1.250 dividido por 2, que vai ser 625. Então, o próximo chute é 625, olha. Eu já sei que está entre esses dois valores, o 500 e o 625. O apresentador fala assim, não, tem menos ainda, né? Então, o próximo chute, né, vai ser alguma coisa que está entre 500 e 625. Aí o cara chuta o valor que é exatamente aqui no meio, né? Que no caso não tem um que é exatamente no meio, porque vai ser ímpar, né? Mas então ele arredondou para cima ou para baixo, aí vai ser o próximo valor, aí fala, tem mais, né? Aí vai estar entre esses dois e assim vai indo, né? Aí, a cada chute que um telespectador dá, se ele seguir essa estratégia, vai diminuir pela metade a quantidade de valores possíveis, né? Ou seja, vai diminuindo pela metade cada vez mais o intervalo, e é o intervalo dos valores possíveis aí da quantidade de agulhas que tem dentro desse pote aí, né? E essa é uma estratégia de você resolver esse problema de maneira relativamente rápida, né? Porque você está diminuindo pela metade cada vez mais o tamanho, o negócio está exponencialmente diminuindo, né, o tamanho desse intervalo. E o método da bissecção, pessoal, é mais ou menos isso aqui, tá? Professor, não entendi, porque eu estudei o método da bissecção e pareceu bem diferente. Mas agora você vai ver que não é nem um pouco diferente. Então vamos agora para o método da bissecção de verdade, né? Que é uma coisa parecida com essa brincadeira que tinha no programa de televisão. O método da bissecção de verdade é o seguinte: eu tenho aqui uma certa função, certo? Uma função aqui, que ela tem esse gráfico aqui, olha. Vamos supor que isso aqui é o gráfico da função f de x. E eu quero descobrir esse valor aqui, olha. Vamos chamar esse valor de x barra. Então eu quero encontrar x barra raiz de f de x. Vamos supor que é uma raiz que está nesse intervalo aqui entre o ponto A e o ponto B, certo? Primeiro, como é que a gente sabe computacionalmente se existe uma raiz e uma função contínua? Uma coisa que você pode fazer é ficar chutando um monte de valores para essa função. Se por um acaso tiver dois valores diferentes, tal que o f de um desses valores é menor do que o zero, e o f do outro desses valores é maior do que zero, então o que a gente tem aí é que entre esses dois vai ter uma raiz, se essa função for contínua. Isso aqui é uma consequência do teorema do valor intermediário, né, que vocês viram lá no cálculo 1, beleza? Ou seja, exatamente o que acontece aqui no nosso exemplo, né? Eu sei que aqui nesse ponto A, a função assume um valor negativo. Eu sei que aqui no ponto B assume um valor positivo, então eu sei que entre o A e o B vai ter um certo valor que é a raiz da função. E aí, como é que eu vou fazer para achar esse valor? Igualzinho que a gente fez agora no jogo do pote, né? Bom, eu sei que o do A é negativo e o do B é positivo. Então, vamos colocar um menos e um mais, né? Negativo e aqui no B é positivo. Então, o que eu faço? Então, eu pego o valor que está exatamente no meio entre o A e o B.
Então, eu vou pegar, por exemplo, esse valor aqui, ó, está exatamente no meio entre A e B. Só que aqui é positivo ainda, né? Ó, aqui vai ser positivo ainda. O que eu faço? Vamos chamar esse cara, então, aqui de B2. Então, eu pego agora o cara que está exatamente no meio entre o quê? Entre esses dois que tem sinal trocado, né? Que é o A e o B2. Então, eu pego o cara que está exatamente aqui no meio, aí vamos chamar esse cara de B3. B3. Só que o B3, olha, de novo, ó, o valor da função em B3 é negativo. Opa, desculpa, a gente, nesse caso, não vai chamar de B3, né? A gente vai chamar, então, de A2, né? Ô, desgraça. Por quê? Para padronizar que todos os A's estão sempre à esquerda do intervalo e todos os B's estão à direita do intervalo. Então, esse aqui vai ser o nosso A2. E agora, como o A2 é menor do que zero, o F dele, então o próximo chute que eu vou pegar vai ser o valor que está no meio, entre o A2 e o B2. Vai ser esse cara aqui, né? Com a função dele, o F dele é positivo, esse aqui vai ser o nosso B3. E daí por diante, né? E é assim que funciona um teste da bissecção. E aí, depois que você fizer, até que o seu intervalo tenha um tamanho pequeno o suficiente, aquele tamanho do intervalo vai ser o nível de proximidade que você vai estar próximo da sua raiz da função, da sua raiz de verdade da função. Professor, eu ainda não entendi. Será que a gente pode fazer um exemplo com números mesmo para entender o que está acontecendo? Com certeza, a gente vai fazer. E para isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a calculadora do meu celular mesmo. E nós vamos fazer juntos aqui um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo. Então, vamos lá. Usando... Não, primeiro, né? Exemplo, primeiro. Estude as posições das raízes da função f de x é igual a x ao cubo mais x menos 1, certo? Então, o que é? Esse aqui é o item A. E o item B, utilizando o método, desgraça, o método da bissecção, encontrar a aproximação com precisão 10 a menos 3 da menor raiz dessa função. Beleza? Então, vamos resolver esse exercício aqui na prática. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, o item A, né? Estudar as raízes dessa função. O que significa aqui para a gente estudar aí as posições das raízes dessa função? A gente quer isolar as raízes dessa função em certos intervalos. É isso que a gente quer fazer. Mas para isso a gente precisa analisar essa função aqui, né? Você pode fazer isso simplesmente chutando um monte de valores da função, tentando plotar o gráfico em algum lugar. A gente vai fazer utilizando aqui os nossos métodos de cálculo 1, beleza? Então, vamos lá. Então, o f de x, fazendo aqui o item A. O f de x é x ao cubo mais x menos 1. Então, quanto que é a derivada dessa função? Então, a gente tem aqui que o f' de x é x quadrado mais x. É a mesma coisa que x vezes x mais 1, certo? Então, a derivada da nossa função vai ter a seguinte gráfico, né? Ó, ela vai ter uma raiz aqui em menos 1, vai ter uma raiz também no zero. Deixa eu fazer um gráfico um pouquinho mais simpático. Ela vai ter uma raiz aqui no menos 1 e vai ter uma raiz aqui no zero, certo? Essa aqui é a derivada da função original f. E como o coeficiente do x quadrado é positivo, ela vai ter a boca para cima. Isso aí tudo eu estou supondo que vocês já viram lá no cálculo 1, estão lembrando como é que é, né? Então, a derivada da nossa função é isso. Então, a derivada é positiva antes do menos 1, é negativa entre o menos 1 e o zero, e é positiva do zero em diante.
Ou seja, a nossa função f, ela vai fazer o quê? Está o menos 1, e aqui está o 0. O que vai acontecer é que ela vai crescer para cá, aí vai chegar aqui no menos 1, e vai começar a decrescer até chegar no 0, e depois ela vai crescer de novo. Beleza? Então, vamos estudar o que acontece com essa função antes do menos 1. Vamos calcular, por exemplo, quanto que é f de menos 1, o próprio f de menos 1, né? Quanto é que dá isso? F de menos 1 é menos 1 ao cubo, mais menos 1, menos 1. Então, o que que é isso? Então, f de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 1 dá menos 2, e menos 1, menos 1, menos 1 dá menos 3, né? Isso aqui deu menos 3. Então, o que que a nossa função está fazendo aqui? Vamos fazer agora um esboço aqui do gráfico da nossa função. Vai chegar aqui no menos 1, e ela estava crescendo até aqui, né? Então, ela estava crescendo, 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 e aqui ela para de crescer. Aqui no y é igual a menos 3. Agora ela vai começar a decrescer até chegar no zero, certo? Aqui é fácil da gente ver que substituindo o x pelo zero vai dar menos 1, né? Opa, peraí que eu acho que eu fiz alguma besteira. Realmente fiz alguma besteira aqui. Peraí que eu estou comendo bola aqui, aparentemente. Putz, o que eu falei aqui? Vocês nem para me corrigir, hein, pessoal? Meu Deus, cometi um erro juvenil aqui, né? Eu errei na hora de calcular a derivada da função. Ai, ai, ai. Talvez alguns de vocês até perceberam, mas pensaram assim, poxa, será que eu estou comendo bola ou será que o professor que errou juvenilmente? No caso é que eu que tinha errado mesmo juvenilmente. Tá, então qual que é a derivada de verdade da função, né? A derivada de verdade da função é 3x² mais 1. Nada a ver com aquilo que eu tinha falado. Por que eu tinha falado aquilo, eu não faço a menor ideia. Mas essa aqui que é a derivada de verdade dessa função, né? Tá, agora sim. Vamos então voltar aqui tudo de novo nesse nosso exemplo aqui. F' de x é igual a 3x² mais 1. Agora a gente vai então estudar essa derivada dessa função aí, né? Bom, eu sei que o f' de x é igual a 3x² mais 1. Isso aqui vai ser igual a zero, sei somente c. O 3x² é igual a menos 1. Só que 3x² nunca vai ser igual a menos 1. Por quê? Porque esse cara aqui é sempre maior ou igual do que zero, né? O número real maior do que zero é sempre maior ou igual que zero. E 3 vezes uma coisa maior ou igual que zero vai ser sempre maior ou igual que zero. Então, isso aqui, não existe um x que satisfaz isso, né? Não existe. Ou seja, a nossa derivada nunca chega no zero. A nossa derivada da nossa função aqui, beleza? E além dela nunca chegar no zero, o que a gente pode tirar de conclusão? Que ela é toda positiva. Porque o f' de zero, por exemplo, é igual a 1. E como ela nunca passa do zero, então ela nunca vai passar do positivo, que é onde ela começa, né, para baixo, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui em outras palavras? O f' é maior ou igual que zero para todo x. Pronto. Ou seja, essa nossa função aqui original, f, é estritamente crescente. Agora sim. Nossa função f é estritamente crescente. Por quê? Porque a derivada dela é toda positiva. Como é que a gente sabe que a derivada dela é toda positiva? Porque eu sei que a derivada dela em um ponto é positiva e ela nunca chega no zero, né? Então, de novo, pelo teorema do valor intermediário, se ela fosse negativa em algum lugar, ela tem que passar pelo zero, já que essa derivada é uma função contínua. Pronto, agora sim. Então, continuando, o que a gente tem? Como f é estritamente crescente, então essa função f aqui, ela vai ter no máximo apenas uma raiz, certo? Apenas uma raiz. Então, a gente vai tentar agora determinar um certo intervalo onde essa f tem alguma raiz. E como é que a gente faz isso? Aí é daquele jeito que eu falei para vocês lá atrás, né? A gente vai ter que encontrar um valor onde essa f é negativo e um valor onde essa f é positivo. Por exemplo, eu sei que f de x é x ao cubo mais x menos 1. Então, f de menos 1, por exemplo, chutando mesmo esse menos 1, vai ser menos 3. E f de 1 é igual a 1.
Ó, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Então, o que que eu sei? Eu sei que existe uma raiz entre o menos 3, quer dizer, entre o menos 1 e o 1, certo? Porque f de menos 1 e f de 1 têm sinais opostos. E eu sei que essa é a única raiz, né? Então, qual que é a nossa resposta para o item A? Agora, acertando as contas, né? Existe apenas uma raiz que está dentro desse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 1, beleza? Eu queria que vocês me dissessem se está tudo bem, pessoal, se estão entendendo tudo. Eu acredito que não, mas eu preciso saber exatamente qual que é a dúvida para a gente poder voltar onde estiver precisando. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá. Então, o que a gente fez aqui, recapitulando? A gente estudou o crescimento e decrescimento dessa função. A gente viu, analisando a derivada dela é toda positiva ou zero, né? Então, isso significa que essa função é estritamente crescente, e se essa função é estritamente crescente, então ela vai passar pelo zero apenas uma única vez, no máximo, né? No caso, como isso aí é um polinômio de grau ímpar, a gente sabe que vai ter, sim, um lugar que ela vai passar no zero. E aí, chutando valores e calculando f desses valores, a gente encontrou dois valores. Um deles, onde a f é negativa, e onde a f é positiva. No caso, f de menos 1, por exemplo, é menos 3, e f de 1 é igual a 1. Ah, professor, e se eu chutasse o 0 e o 1? Aí eu sei que o f de 0 é negativo, porque f de 0 é menos 1, e o f de 1 é positivo, porque f de 1 é 1, então eu saberia também que a raiz está entre 0 e 1. Poderia fazer assim? Poderia também. Ah, professor, se eu falasse que, por exemplo, tem uma raiz entre menos 1000 e 1, porque f de menos 1000 é negativo e f de 1 é positivo. Poderia? Poderia também, só que aí você ia começar logo de cara com um intervalozão grandão e ia demorar um pouquinho mais para você chegar na precisão que você quer, tá? Vamos tentar fazer, então, com esse exemplo aqui. Com esse exemplo aqui da nossa raiz, sabendo que a gente está dentro do intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, beleza, né? Então, o que eu sei? Então, eu sei que o nosso x barra pertence a menos 1, 1. Certo? Então, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer uma reta, colocar aqui o menos 1 e aqui colocar 1. O que eu sei? Eu sei que f de menos 1 é negativa e f de 1 é positiva. Então, o que eu faço? Eu pego o ponto que está exatamente no meio entre menos 1 e 1. Qual que é o ponto que está exatamente no meio entre menos 1 e 1? É a soma dos dois, dividido por 2. É a média aritmética desses dois pontos, né? Por acaso, é o zero. Então, vou pegar aqui o zero. E agora a gente vai analisar o sinal da nossa função no zero. Então, quanto que é f de zero? F de zero é zero ao cubo mais zero menos 1 é igual a menos 1, que é um número menor do que zero. Ou seja, esse cara aqui também é um número negativo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, o nosso intervalozinho que está trocando de sinal é esse intervalo, que vai do zero até o 1. Então, o que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou colocar o zero aqui à esquerda. E permanece o 1 na direita. Beleza? Próximo passo, verificar se esse tamanho do intervalo já tem a precisão que a gente quer. Qual a precisão que a gente quer? Aqui, ó, a gente quer uma precisão de 10 a menos 3. Só que esse intervalo, o tamanho dele é 1, porque de 0 até 1, o tamanho é 1, né? 1 menos 0 dá 1. Então, e 1 não é menor ainda do que 10 a menos 3. Então, a gente vai ter que continuar fazendo isso. Vai ter que continuar fazendo a conta aqui. Tá? Então, vamos continuar. Pega o próximo ponto. Está bem no meio. No caso, qual ponto vai ser esse? 0 mais 1 sobre 2, que é 0,5. Então, o nosso próximo ponto que a gente vai considerar aqui é o 0,5. O que a gente vai fazer? Calcular o f de 0,5 para ver qual que é o sinal. F de 0,5 é 0,5 ao cubo mais 0,5 menos 1. Só que 0,5 ao cubo mais 0,5 menos 1, eu não sei quanto é que é, mas eu tenho certeza que isso aqui é negativo, tá?
porque eu sei que 0,5 ao cubo é bem menor do que 0,5. Ou seja, esse cara aqui vai estar negativo. Bom, como ele deu negativo, então, de novo, o lugar onde vai trocar o sinal é entre o 0,5 e o 1. Então, esse 0,5 aqui é o cara que vai parar lá na esquerda, e o 1 permanece. Aqui de 0 vai para 0,5. Perceberam como é que a gente vai fazer? Então, o que a gente vai fazer agora? Verificar se esse intervalo já tem um tamanho menor do que 10 a menos 3. Não tem. Por quê? Porque 1 menos 0,5 dá 0,5, dá 0,5, que não é menor ainda do que 10 a menos 3. Então, a gente vai ter que continuar fazendo o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é verificar o que acontece no meio entre esses dois caras, né? Entre o 0,5 e o 1. Então, vamos lá. Esse cara aqui é exatamente o 0,75, porque o 0,75 é a média aritmética entre o 0,5 e o 1, certo? Então, vamos lá. F de 0,75 é igual a 0,75 ao cubo mais 0,75 menos 1. Agora, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Isso aqui eu não sei se dá positivo ou negativo. 0,75 ao cubo mais 0,75 menos 1. Ó, aqui deu 0,171 alguma coisa, né? Então, deu positivo. Ó, positivo. E como deu positivo, o intervalozinho que está trocando de sinal agora é esse outro intervalozinho aqui, né? Então, o que vai acontecer agora? Agora o 0,5 vai continuar onde ele está e esse cara vai para o lugar do 1. Vocês perceberam que é um negócio repetitivo? Por isso que a gente não costuma fazer isso aqui na mão. O ideal é você dar um jeito de programar isso aqui, ou você pode fazer no Excel também, tá? Aqui eu estou fazendo na mão para fins didáticos, tá? Mas na prática, você programa esse algoritmozinho. Você pega um cara que você fala que é o cara da esquerda, um cara é o cara da direita e pega o do meio. Se trocar sinal, quer dizer, se o sinal for o mesmo sinal do cara da direita, você coloca ele no lugar da direita. Se o sinal dele for igual ao sinal do cara da esquerda, o sinal do F dele, aí você coloca ele no cara da esquerda e você repete o processo. Até quando? Até a diferença entre os dois extremos ser menor do que aquela precisão que a gente quer, né? Aqui eu tinha colocado 10 a menos 3, mas se a gente for fazer com 10 a menos 3, vai demorar um pouquinho para a gente parar o exercício, né? Então, vou fazer com uma precisão de 10 a menos 1 só, tá? Para a gente não ficar fazendo isso aqui para sempre. Precisão de 10 a menos 1. Então, voltando aqui. Então, esse cara aqui vai lá para o lugar do 1, né? Então, vamos fazer isso. Então, esse cara aqui vai lá para o lugar do 1. É o 0,75. Bom, só que 0,75 menos 0,5 ainda não é menor do que 10 a menos 1, certo? Então, a gente vai ter que fazer o próximo passo. O próximo passo é pegar o cara que está bem aqui no meio. Quem que é o cara que está bem no meio entre esses dois? É a média aritmética entre eles, né? Então, vamos lá. A média aritmética vai ser o quê? 0,5 mais 0,75 dividido por 2 é o 0,625. Agora, vamos fazer esse cara ao cubo. Mais ele mesmo, né? Menos 1. Isso aqui está dando negativo, né? Então, o F do 0,625 está dando negativo. Ou seja, esse carinha aqui é que vai ser o próximo sinal de menos, né? Que é o mesmo sinal do cara que está na esquerda. Então, agora ele vai ficar no lugar do 0,5. Opa. Como é que a gente sabe se a gente tem que parar agora ou continuar? Verificar se essa diferença é menor do que a precisão que a gente quer. Vamos verificar se é 0,75 menos 0,625. Ainda não deu menor do que 10 a menos 1. Está dando um pouquinho mais ainda do que 10 a menos 1. Então, a gente vai ter que fazer o próximo ainda, né? O próximo ponto é esse que está bem aqui no meio. Que ponto que é esse? É a média aritmética entre esses dois pontos que aí estão, né? Então, 0,625 mais 0,75 dividido por 2 vai ser
0,6875. Agora a gente vai ter que calcular o valor da função dele, né? Para quem chegou agora, a nossa função é f de x, é x ao cubo mais x menos 1. Então, vamos lá, vamos calcular a função nesse ponto. Então, vai ser esse ponto aí ao cubo, mais ele mesmo, menos 1, e deu positivo. O f do 0,6875 deu positivo. Então, esse aqui vai receber um sinalzinho de mais. E esse cara vai vir aqui para o lugar que estava, então, o cara com o sinal positivo. Então, esse 0,75 aqui vai virar o 0,6875. Aí eu apago esse carinha tudo aqui. Maravilha, né? Como é que a gente sabe se a gente vai ter que parar de novo agora ou não? Verificar se a diferença dos dois extremos de intervalos é menor do que a precisão mínima que a gente quer. Porque nesse caso, o tamanho desse intervalo é 0,6875 menos 0,625. Isso aqui já é menor do que 10 a menos 1. Então, o que a gente fala? A gente agora para o nosso algoritmo e o último cara que a gente calculou, a gente vai pegar como sendo a aproximação da nossa raiz, né? Então, o nosso x barra é aproximadamente 0,6875. Acabou. Beleza? É assim que a gente faz o método da bissecção. Que nem eu falei para vocês. Aqui, a gente está fazendo esse método desse jeitinho, na mão, para fins didáticos, para a gente entender o que está acontecendo. Mas, na prática, você não vai precisar fazer essas repetições 1 milhão de vezes. Você vai programar, ou você vai fazer o Excel resolver isso aqui para você, tá? Porque se você for fazer isso aqui na mão, você vai ficar o dia inteiro fazendo e vai errar a conta, é melhor fazer no computador, beleza? E como é que eu recomendo que você faça quando você for praticar? Que você programe mesmo o algoritmo, e não que você use um que já vem pré-programado no software que você usa para programar aí, beleza? E se você for fazer no Excel, que você escreva as fórmulas na célula mesmo e puxe lá bonitinho, tá? Beleza? Bom, alguma dúvida aqui com esse algoritmo da bissecção, pessoal? Esse algoritmo aqui é o mais simples para a gente aproximar funções, né? Para quem está chegando agora, o que a gente fez foi o seguinte. No item A, a gente estudou as posições das raízes dessa função aí, f de x é x ao cubo mais x menos 1. E no item B, utilizando o método da bissecção, a gente aproxima essa raiz com uma precisão de 10 a menos 1, da menor raiz dessa função. Só que, resolvendo o item A, a gente descobriu o quê? Que a derivada dessa função é toda positiva. Isso significa que essa função tem, no máximo, uma raiz. E aí, na base do chute, a gente percebeu que essa função troca de sinal entre o menos 1 e o 1. Isso significa o quê? Que tem uma raiz entre o menos 1 e o 1. Só que o f de menos 1 é negativo, e o f de 1 é positivo. Então, a gente, a partir desses valores, foi fazendo assim, né? Foi pegando sempre o meio do intervalo e mantendo sempre o cara da direita como sendo positivo e o da esquerda como sendo negativo, até aproximar cada vez mais, o nosso intervalozinho ficar cada vez mais próximo os dois extremos do intervalo, né? Até eles terem uma distância menor do que essa precisão aqui. Beleza? Que aqui no nosso caso, começando desse intervalo de menos 1 até 1, essa precisão que a gente chegou nos deu essa aproximação que essa raiz é aproximadamente 0,6875, beleza? E esse aqui é o método da bissecção. E um jeito fácil de perceber que esse método sempre vai convergir para qualquer função contínua é simplesmente o fato de a propriedade dos intervalos encaixantes, né? Imagino eu que vocês não viram em cálculo 1, mas no livro de cálculo 1 do Guidorizi, pelo menos, fala sobre essa propriedade, né? Fala que se você tem intervalos fechados encaixantes, que o diâmetro deles está indo para zero, então a intersecção de todos eles vai ser um único ponto, e esse ponto é justamente a raiz, né? Vocês já estão fazendo o cálculo 3, pessoal? Ou já fizeram? Cálculo 3? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Porque em cálculo 3 que a gente vê essas coisas, né? Esse negócio de sequência de pontos, né? E que vão convergindo para alguma coisa, né? Então, se vocês forem ver, esses pontos que a gente pega sempre o ponto do meio, eles formam uma sequência de Cauchy, tá? Então, é outra maneira de você ver que isso aí vai realmente convergir.
essa sequência de pontos aí. Como ninguém respondeu se vocês já fizeram cálculo 3 ou não, eu estou sem saber se vocês entenderam isso que eu acabei de falar agora, né? Espera só um pouquinho, pessoal, que a coordenadora mandou uma coisa aqui para mim. Pronto. Pessoal, pelo amor de Deus, falem alguma coisa, senão eu não vou saber onde é que está a dificuldade. Assim, senão o que gera ruim vai ficar pior, né? Nada, né? Tudo bem, pessoal. Se vocês estão com vergonha, pode perguntar, pode participar à vontade, tá, pessoal? Vocês estão estudando, tentaram fazer alguma atividade, tentaram fazer os exercícios do fascículo. Vamos lá, contem para mim, pessoal, por favor. Ah, a galera não está afim de falar, então tá bom, tá bom. Então vamos para o próximo assunto, né, dessa coisa aí, né? O próximo assunto é o tal do método de Newton. O método de Newton é simplesmente uma fórmula, tá? É uma fórmula, só que a ideia dessa fórmula é uma ideia bem geométrica. Qual que é a ideia da fórmula? É isso aqui, ó. Método de Newton. Então, o método de Newton aqui é o seguinte. Mesma coisa. Tem uma certa função, a gente quer determinar uma aproximação para a raiz dessa função ou para alguma raiz dessa função. Vamos supor que essa função faz um negócio assim, ó. Beleza? Essa função fez esse negócio aqui assim. Qual que foi a ideia do Newton, do Raphson, ou de seja lá quem foi a primeira pessoa que teve essa ideia? Você vai pegar um ponto que você tem motivo para acreditar que está suficientemente próximo da sua raiz. Você faz isso, por exemplo, analisando a sua função. Então, vamos supor que você pega esse ponto aqui, ó. Esse aqui vai ser o seu primeiro chute, vai ser o x0. O que você faz agora depois que você tem esse x0? A ideia é você chegar no próximo ponto, que é o x1. E como é que a gente chega no próximo ponto? Eu venho aqui até o gráfico da função e traço a reta tangente a essa função nesse ponto. Tracei a reta tangente. Isso aqui vai cruzar o seu eixo x em um certo ponto aqui, né? Esse ponto vai ser o seu x1. E agora que você tem o x1, o que você vai fazer? Mesma coisa, né? Vou só dar um zoom aqui, né? Mesma coisa. Então, você tem aqui o seu x1. Então, mesma coisa. Vai pegar aqui, então, agora, uma reta tangente ao seu gráfico em x1. Vai cruzar o seu eixo x em algum lugar. Esse lugar você chama de x2. E daí por diante. E cada vez que você for fazer isso, você vai se aproximar cada vez mais da sua raiz x barra, que é que você quer se aproximar. É claro, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Que cuidados são esses? A gente vai falar daqui a pouco. Mas a ideia geométrica do exemplo é basicamente essa, tá? Então, como é que a gente faz para deduzir essa fórmula? Está aí do método de Newton. Então, esse aqui é o gráfico da função f de x. E esse aqui é o nosso xk. Então, o que eu vou querer fazer, né? Que nem eu falei. Eu vou pegar a reta tangente, a função ali no ponto de xk, e o nosso x, k mais 1, né, que é a nossa próxima aproximação, vai ser justamente onde essa reta encontra o y igual a zero, né, que vai ser onde a reta vai encontrar o eixo x. Beleza? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, então, achar a equação dessa reta, né? Qual que é a equação dessa reta laranja? Y é igual a y0 mais m vezes x menos x0, onde x0, y0 é um ponto da reta e m é o coeficiente angular da reta.
certo? Isso aqui é a equação da reta. Eu vou supor que vocês sabem fazer isso aqui suficientemente bem lá desde o cálculo 1. Tá? Só que qual que é um ponto que eu sei que é um ponto que pertence a essa reta? Como essa reta é tangente à função desse ponto aqui, então eu posso tomar esse x0, y0 como sendo o xk, f de xk. E o coeficiente angular é justamente a derivada da função naquele ponto. Então, o m é o f' de xk. Então, continuando aqui essa equação que a gente tem, então, que a equação da reta vai ser essa, né? Y é igual a f de xk mais f' de xk vezes x menos xk. Só que eu quero descobrir para qual ponto x que essa coisa aí é zero, né? Que é quando a reta laranja vai encontrar o eixo x. Então, eu vou igualar isso aqui a zero e vou isolar o x. Então, como é que fica? O f do xk mais f' do xk vezes x menos f' de xk. Eu odeio quando isso acontece. Fecha, 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 fecha. Ô, droga. Fecha. Tá, então, f de xk menos f de xk igual a zero. Vezes xk, né? É igual a zero. O que eu fiz aqui foi só aplicar a distributiva, tá? Na equação de cima para a equação de baixo. Aí eu quero isolar o x. Então, esses outros dois termos aqui, eu vou passar eles para a direita. Então, f' de xk vezes x é igual a f' de xk vezes xk menos f de xk. E agora eu divido os dois lados por f' de xk para cancelar esse fator aqui, né? Então, o nosso x vai ser xk menos f de xk sobre f' de xk. E esse aqui vai ser o nosso xk mais 1, que é o nosso próximo chute, né? Aí é assim que a gente consegue deduzir essa fórmula para quem é o próximo chute aí, né? A próxima aproximação usando o método de Newton. E é claro que uma das hipóteses que a gente precisa ter para isso é que a nossa função é derivável, né? E que perto o suficiente do ponto, essa derivada é sempre diferente de zero, e para garantir convergência, você precisa de algumas coisas a mais, tá? Se não me engano, você precisa que seja derivada até a segunda, derivável até a segunda ordem, alguma coisa assim. Só que aqui no nosso caso, as funções que a gente vai trabalhar são todas funções bem bonitinhas, então ela vai satisfazer todas as hipóteses. A gente só precisa só ter um certo cuidadinho, tá? Que eu vou mostrar para vocês, através do próximo exemplo, qual que é esse cuidadinho. Mas até agora, todo mundo entendeu aqui como é que a gente chegou nessa fórmula do método de Newton? Eu tenho o ponto xk, eu encontro o próximo ponto usando essa fórmula. Sempre assim. Eu tenho um cara, aplico na fórmula, encontro o outro. Eu pego esse outro, aplico na fórmula, encontro o próximo, e assim vai indo, né? É a ideia que vai chegando cada vez mais perto da sua raiz, tá? E o critério de parada depende do tipo de erro que você quer. Normalmente, o erro que você vai querer vai ser uma espécie de erro relativo, tá? Lá no fascículo tem alguns tipos de erro que são levados em consideração, né? Por exemplo, você pode querer ir achando sempre o próximo até que dois caras seguidos fiquem pertinho o suficiente, né? Por exemplo, seu critério de parada vai ser quando o xk mais 1 menos o xk for menor do que um certo epsilon, que é o seu epsilon dado, a sua precisão que você quer, né? Ou isso aqui menos o módulo de xk, né? Se você, às vezes o pessoal normaliza desse jeito. Aí o seu critério de parada vai depender do tipo de erro que você está trabalhando e de qual que é o erro mínimo que você quer. É assim que se define um critério de parada. Uma hora você vai ter que parar de fazer isso, né? Você não vai ficar calculando infinitamente aí a próxima aproximação para sempre. Pessoal, pode perguntar à vontade, vocês não estão falando nada.
Mas, professor, a gente não está entendendo nada. É claro que vocês não estão entendendo. Eu não sei onde é que está a dificuldade. Como é que eu vou explicar bonitinho a parte que está com a dificuldade se eu não sei qual é a dificuldade? De repente, pode ser que desde o começo da aula até agora vocês não estejam entendendo nada e eu estou falando sozinho aqui, né? E aí, nesse caso, para que serve essa aula, se for para eu ficar falando sozinho aqui? Então, por favor, pessoal, pode perguntar à vontade. Ou se alguém tiver alguma dúvida, por um acaso, sobre o conteúdo da unidade 1, também pode perguntar. Lembrando que hoje a ideia era que fosse uma aula de dúvidas, né? Que vocês já tivessem estudado os conteúdos da unidade 1 e estivessem me perguntando agora. Só que, como ninguém perguntou nada, eu estou simplesmente dando um resuminho aqui do que se vê na unidade 1. Nada ainda, né? Maravilha. É a turma muito pequena, né? Muito pequena. Olha que legal. Parece tipo uma mãozinha, né? O que será que aparece? Sei lá. Então é assim, tá, pessoal? Método de Newton. Agora, então, vamos fazer aqui uma brincadeira tentando utilizar a nossa visão geométrica. Vamos supor que a nossa função tem um gráfico assim, ó. Tem várias raízes, né? E aí, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Se, por exemplo, você começou chutando esse cara como sendo o seu x0, ou chutando esse cara, essa função ela continua para cá, tá? Ou chutando esse cara como sendo o seu x0. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que se você for começar com algum desses dois caras, você vai convergir para essa raiz. Mas agora, se por um acaso você começar com o seu x0 sendo algum desses dois caras, aí vai convergir para essa raiz. E se você for começar com o seu x0 sendo algum desses dois caras que estão aqui, por exemplo, aí a sua sequência vai convergir para essa raiz. Então, o que o método de Newton tem de prestar atenção? Dependendo de com qual cara você começa, talvez você converja para uma raiz diferente. Se por um acaso você começar com esse cara aqui, ó, aí o seu método não vai nem fazer sentido, porque para esse cara a sua derivada é zero, né? Então, são esses os cuidadinhos que a gente tem com o método de Newton. Vai ter exercício lá nas atividades que são bem assim, né? Vai ter uma função que tem mais de uma raiz, e aí é para você determinar, né? Desses pontos que estão aqui, se eu começar com qual desses pontos que eu vou convergir para a menor raiz? Aí tem algumas maneiras de você resolver isso, né? Você pode, por exemplo, botar o gráfico, aplicar o método em cada um daqueles pontos e ver para qual deles que está convergindo para a menor raiz que aparece no seu plot. Outra coisa que dá para você fazer é você analisar a função graficamente, de maneira, pegando a primeira e a segunda derivada. Né? Enfim, tem várias maneiras aí de fazer esse tipo de exercício, e a única maneira de eu saber se estou com dificuldade é vocês me perguntando. Para eu saber onde é que está a dificuldade, para a gente fazer algum exemplo mais concreto voltado para essa dificuldade, tá? Mas as ideias gerais são essas. Então, você pode fazer isso, você pode implementar e testar cada uma das alternativas e verificar se está de acordo com o seu plot, ou você pode fazer uma análise, né, utilizando os métodos de cálculo 1. Tranquilo, pessoal? Sim, né? Ou talvez não, só que ninguém quer falar. E assim, pessoal, uma coisa que eu acho que é importante dizer para vocês, né, é o seguinte: as disciplinas de cálculo, cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico, são disciplinas que têm um índice de reprovação muito grande dentro da universidade, tá? Pelo menos nos cursos presenciais tem um índice de reprovação muito grande, né? Pelo menos a última vez que eu dei cálculo 1, por exemplo, acho que passaram, tipo, 4 pessoas, né? Por que que é isso? Porque essa disciplina aqui é difícil mesmo. Então, se por um acaso você tiver com muita dificuldade, precisa se esforçar, né, para que essas coisas fiquem mais naturais, precisa realmente fazer força ali, é difícil, é chato, é trabalhoso, mas precisa fazer essa força e estudar bastante até ficar natural para você.
E você não precisa ficar se achando um lixo, né? Por não estar entendendo. Essas coisas são difíceis mesmo, né? Demora um pouquinho para entrar na cabeça. Ainda mais cálculo numérico, que a gente usa coisa de cálculo 1, 2 e 3 e álgebra linear, né? Então, assim, tem bastante pré-requisito, então é difícil mesmo, né? Então vai exigir bastante esforço e estudo de vocês aí. Tranquilo, pessoal, aqui o método de Newton? Tá. E aí, pessoal, é o seguinte, existe uma versão do método de Newton para várias variáveis também, que tem uma fórmula mais ou menos parecida com essa, tá? E aí, uma das questões da unidade 2 tem a ver com isso. E aí vai depender de vocês fazerem uma pesquisa, pode ser na bibliografia básica do curso, pode ser em algum lugar que você encontrar qualquer na internet, pode fazer uma pesquisa e estudar essa versão de várias variáveis do método de Newton. E é a mesma coisa, você começa com um certo ponto, aplica uma fórmula e chega no próximo ponto. Só que essa fórmula é muito parecida com essa, só que é claro que ela é diferente, porque é para várias variáveis, né? Aqui embaixo, por exemplo, aparece um certo jacobiano aí, que vocês viram esse negócio de jacobiano lá no cálculo 2, né? Aí vocês vão ter que dar uma estudadinha nisso, né? É como se fosse uma atividade contida dentro do questionário, né? A atividade é estudar essa fórmula e para você conseguir responder corretamente lá o questionário da unidade 2. Beleza, pessoal? Então, esse é o método de Newton. Qual que é um problema do método de Newton? O problema do método de Newton é justamente esse cara aqui, né? Justamente esse cara aqui. A gente vai falar sobre esse problema daqui a pouquinho. Antes disso, como é que vocês podem, por exemplo, implementar o método de Newton na prática? Vamos agora fazer, então, aqui um exemplo, né? Então, exemplo, f de x é igual a x² menos 2. Eu sei que essa função aí vai ter duas raízes reais, né? Que é raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Essa função aqui, ela vai ter essas duas raízes reais aqui. Ó. Raiz de 2 e menos raiz de 2. Vai acontecer isso com essa função. Então, vai ser o primeiro x barra aqui, e aqui é o x duas barras, são as duas raízes. Aí vamos supor que você quer achar uma aproximação para a raiz de 2. Uma maneira de você fazer isso é você encontrar uma aproximação para esse x duas barras aqui, né? Como é que você pode fazer isso usando o método de Newton? Você pode pegar, por exemplo, o x1 como sendo qualquer cara à direita aqui, olha. Porque qualquer cara à direita vai convergir justamente para esse x duas barras. Então, você pode pegar qualquer cara à direita, esse cara pode ser, por exemplo, o próprio 2, né? Eu pego o x1 é igual a 2. Então, o que é o nosso x2, né? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Aqui é o nosso xn, né? Tá, então, aqui é o nosso n, nosso xn, nosso f do xn, nosso f' do xn. Tá? Vamos lá, então, para o n é igual a 1, quem que é o nosso x1 que a gente está pegando? O nosso x1 é 1. Quem que é o f do x1? O f do x1 é só aplicar isso aqui, olha, o f. Quer dizer, 1 não, desculpa, o nosso x1 é 2, né? Acabei de falar que o nosso x1 é 2. Qual que é o f de 2? É 2 ao quadrado menos 2, né? Então, f do x2 vai ser 2 ao quadrado menos 2, que dá 2. E o f' do x2? O f' de x é 2x, né? Então, f' de x2 é 4. Agora, vamos para o nosso n igual a 2. Agora, com o nosso n igual a 2, quem que é o nosso xn? Agora, a gente aplica essa fórmula, né? Nosso xn vai ser o quê? O nosso x anterior menos esse cara dividido pela derivada, né? Ou seja, esse carinha que está bem aqui vai ser esse menos esse dividido por esse. Certo? Então, quanto é que vai ser esse nosso carinha aqui? Estava em vermelho. Vai ser 2 menos 2 quartos. Ou seja, vai ser 2 menos 2 quartos é meio, né? Então, aqui vai dar 1,5. Então, esse nosso próximo cara vai ser 1,5. Agora, quanto que é f de 1,5? Aí vai ser simplesmente essa fórmula aplicada no 1,5, né? Que é 1,5 ao quadrado menos 2.
dá 2,25 menos 2, dá 0,25, se eu não me engano, se eu errei a conta. E agora, o F' vai ser 2 vezes 1,5, que dá 3. E daí por diante, tá? Por que eu estou montando essa tabelinha aqui? Porque a minha sugestão é que você utilize uma tabelinha tipo essa, caso você vai estudar essas coisas pelo Excel. E aí, você vai colocar uma fórmula aqui e uma fórmula aqui. E o restante é só você fazer aquele negócio de você puxar a barra do Excel, né? Pra ir copiando a forma de cima embaixo, né? E aí você vai achar um monte de aproximações. Uma coisa que dá para você fazer no Excel é você ir aproximando até onde ele vai parar de mudar as casas decimais que ele tem lá, por exemplo, né? É um critério de parada meio não profissional, mas é um critério de parada possível, né? Você ir até a precisão máxima do Excel ali. Beleza? E é assim que vai indo, né? Aí a ideia é que quando você for, conforme você for fazendo isso, essa sua coluna aqui vai se aproximando cada vez mais do raiz de 2, tá? Tudo bem? Método de Newton? Sim? Beleza. Aí, que nem eu falei para vocês, né? Qual que é o problema do método de Newton? O método de Newton, ele tem essa fórmula aqui. Xn mais 1 é igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Ou seja, o método de Newton, ele depende de você saber quem que é esse f' aqui, né? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, na prática, você sequer tem uma expressão para f. Que dirá uma expressão para f'? Outra coisa que pode acontecer, talvez a expressão de f seja uma expressão muito complicada. E aí a expressão de f' vai ser um negócio mais complicado ainda. Então, baseado nisso, existe um outro método que a gente pode considerar como sendo uma aproximação do método de Newton. Que método que é esse? É o próximo método que a gente vai ver aqui agora, que é o método da secante. O método de Newton também é conhecido como método da tangente, tá? Por conta daquela razão geométrica que eu falei lá atrás. E também tem o método da secante. Qual que é o método da secante? É uma ideia geométrica muito parecida, né? Só que o que a gente vai fazer de diferente? Mesma coisa, tá? Então aqui você vai ter uma função aqui que vai zerar em um certo ponto x barra. Então o que você faz? Você não vai pegar uma derivada da f em um ponto. Você vai pegar uma secante que passa pelo gráfico da f em 2 pontos diferentes. Certo? Então você vai começar com 2 chutes distintos, o x1 e o x2. E aí você vai pegar uma reta que passa por esses 2 pontos aqui, por esse ponto e por esse ponto, vai ver onde que essa reta chega aqui no chão, e esse vai ser o seu x3. Como é que você acha o x4? Aí você pega a reta que passa por esse ponto e esse. Traduzindo, como é que funciona então o método da secante? Você tem o x1 e o x2, obtém o x3. Esse tem o x2, o x3, obtém o x4. Enfim, você tem o xk e o xk, quer dizer, você tem o xk menos 1 e o xk, e você obtém o xk mais 1. É assim que funciona o método da secante. E assim como no método de Newton, existe uma fórmula também para o método da secante. Essa fórmula está contida lá no nosso fascículo. E qual que é a vantagem da fórmula do método da secante? É que só depende de valores de f, não depende dos valores da derivada. Tá? E por que esse método é tão bom, ou quase tão bom quanto o método de Newton? Porque justamente essa secante é uma aproximação de uma derivada em qualquer ponto que esteja perto de x1 e x2. Né? Normalmente, quando ensina a derivada, a gente faz isso, né? Pega 2 pontos e a secante, quando um ponto está chegando cada vez mais perto do outro, ali no limite da a reta tangente, né? E a derivada é o coeficiente angular daquela reta. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Então, o método da secante é uma aproximação do método de Newton, beleza? É basicamente isso, que é a ideia geométrica. E como é que a gente deduz a fórmula do método da secante?
muito parecido, né? Só que lá no método de Newton a gente tinha um ponto e o coeficiente angular. Aqui, no caso, a gente tem 2 pontos por onde passa essa reta secante. O ponto xk menos 1, f de xk menos 1, e o ponto xk, f de xk, né? Então, sabendo que a reta passa por esses 2 pontos, você encontra a equação da reta, iguala aquela equação a zero e acha quem que é o seu x, né? No caso, vai ser o seu xk mais 1. Beleza? E é isso aí, né? Basicamente, esse aí é o método das secantes, tá? Então, tanto o método da bissecção, como também o método de Newton e o método da secante, os três servem para a mesma coisa. A gente tem uma certa equação que a gente não sabe resolver, ou que a solução dela é um número que a gente não tem valor exato dela, e aí a gente vai usar esses métodos para chegar a uma aproximação desse valor exato. Vantagens e desvantagens de cada método. O método da bissecção funciona para qualquer função contínua. Certo? A desvantagem é que muitas vezes não é tão rápido quanto o método de Newton e o método da secante. Beleza? E além disso, você depende de saber 2 valores que vão trocar de sinal. O método de Newton, dependendo da inclinação da sua reta, ele converge muito mais rápido. Qual que é a desvantagem? Tem que calcular aquela porcaria daquela derivada lá, e muitas vezes é um saco fazer isso. O método da secante é uma aproximação do método de Newton. Beleza? É basicamente isso. E o método de Newton. E bissecção, como é que é? Você tem 2 pontos, tá pegando sempre do meio. Sempre do meio. Método de Newton, você tem um ponto, calcula a fórmula, chega no próximo, calcula a fórmula, chega no próximo. Da secante, você tem 2 pontos, chega no próximo. Aí você pega esse próximo e o segundo e acha o próximo. É a mesma coisa, pega os 2 últimos e acha o próximo. Sempre assim. Até aproximar cada vez mais de acordo com o critério de parada que você tiver. E é basicamente isso, pessoal, que tem lá no fascículo no fascículo não, na unidade 2, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver como é que está a questão das atividades, né? Para ver se eu falei, tá, é basicamente isso, questão 1 tá aqui. Tá, eu falei, comentei sobre essas questões que estão aqui. Que nem eu falei para vocês, pessoal, o método de Newton, para você poder tomar, você precisa que a derivada na sua função seja diferente de zero, né? Então, se eu começar com qualquer valor que a derivada lá é igual a zero, o negócio não vai dar certo. Isso aí é o que vocês vão usar para resolver uma das questões também. Maravilha, tem umas questões aqui conceituais, tudo mais, né? Para vocês fazerem exatamente do jeitinho que está aqui, colocar ela no Excel e ver como é que deu a conta no Excel, e maravilha, né? Tá. Beleza. E, como eu já falei 1 milhão de vezes, essas coisas aqui para a gente fazer, o ideal é que vocês usem ou o Excel, ou que vocês programem isso, tá? Professor, eu sei, tem um site aí, que se eu for colocar lá a função, o ponto que eu for começar e for escolher o método, ele vai aproximar para mim. Posso usar esse? Eu não tenho como impedir vocês de usarem, né? Só que assim, você não vai estar aprendendo nada, e você vai estar provando porcaria nenhuma se você for usar isso. O ideal é, já que você vai usar um negócio pré-programado, que você pré-programe. Essa que é a ideia do negócio, entendeu? Você pré-programa a coisa. Então você vai lá e você faz as suas fórmulas no Excel, você vai lá e faz o seu programinha em Python, né? Mas como isso aqui é um curso de ciência e tecnologias, é de se esperar que vocês queiram aprender a programar, né? Galera, eu estou falando sozinho já faz um tempão já, eu não sei qual que é a dificuldade, eu não sei se eu estou falando coisa que não precisava, eu não sei se eu atropelei alguma coisa e que ninguém entendeu porcaria nenhuma do que eu falei. Você tem que falar alguma coisa, pessoal. E é isso, tá? O conteúdo é isso. E nos questionários lá, está focado principalmente no método de Newton. Questionário da unidade 2. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com o método de Newton, o negócio é já ir perguntando agora. Tá, então, a unidade 2 encerra por aí.
Próximos assuntos são interpolação polinomial e integração numérica, tá? Aí vocês podem já ir estudando isso aí também e trazer as suas dúvidas aí para a semana que vem. Interpolação polinomial e integração numérica. E esses dois assuntos são tratados juntos porque os métodos de integração numérica têm a ver com a interpolação polinomial, tá? É mais fácil de enxergar isso quando você estuda o método de Simpson, por exemplo. E você precisa interpolar um polinômio de grau 2 em 3 pontos distintos ali, né, da sua função. Vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, que já acabou essencialmente o que eu precisava falar para vocês, mas a gente vai continuar aqui em off, porque não é possível que vocês não queiram me falar nada. Acho que vocês estão com vergonha, estão com medo de que vai ficar gravado, ou qualquer coisa assim. Então, vou parar a gravação. Vocês me falam o que está acontecendo, pessoal, que eu estou realmente um pouco preocupado. Eu estou preocupado assim, com duas coisas, né? Não só com